A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar esse tempo para fazer uma síntese sobre a história de Davi. Nós estamos trabalhando a série Preparando o Espírito para o Propósito. E o propósito é fazer discípulos, é expandir o reino dos céus, expandir a cultura do reino de Deus sobre toda a terra. E nesta série, Preparando o Espírito para o Propósito, o nosso segundo episódio, eu vou estar trabalhando junto ao grupo de crescimento onde eu lidero, o processo que Deus usou para preparar Abraão para ser o patriarca de Israel, Davi para ser o rei e José para ser o governador, príncipe do Egito. E eu peguei primeiro a história de Davi, porque ela é muito longa, ela abrange o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 1 Crônicas. E é extenso, tem muita coisa ali para a gente ler, muita coisa para a gente aprender com Davi. E eu peguei nesse segundo episódio, o primeiro personagem que eu pego e coloco aqui, até para servir de base para nosso bate-papo na nossa reunião, o processo que Deus usou para preparar o jovem Davi para que ele viesse se tornar rei de Israel. Então eu trago uma síntese, eu fiz umas anotações aqui, eu trago uma síntese sobre a história de Davi. Davi, ele foi o segundo rei de Israel. Ele foi o filho mais novo de Jessé, era da tribo de Judá, neto de Rute e Boaz. Ele era o filho caçula de Jessé. Ele era o 8º filho. Nasceu em Belém. O pai era rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Enfrentou desafios para defender suas ovelhas, como um urso e um leão, quando foram atacar as ovelhas. Ele era ruivo e de boa aparência. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, a mando de Deus, Davi não estava presente. Está lá em 1 Samuel 16, de 1 a 13. Jessé, o pai de Davi, estava recebendo uma visita muito importante, que era a presença do profeta Samuel, que veio para fazer um trabalho naquela cidade e convidou a família de Jessé. Jessé convida todos os seus filhos, mas esquece de Davi. A mesa estava posta para receber o profeta Samuel. Os filhos todos estavam presentes, mas faltava o caçula. Faltava Davi, que foi esquecido lá no campo, cuidando das suas ovelhas. Ninguém ficou sabendo para que Davi foi ungido. Somente Samuel. A princípio, o profeta, ao ver os filhos mais velhos de Jessé, olhando a aparência deles, achavam que algum ou os primeiros seriam o que Deus ungiria como rei. E ali o profeta aprende uma lição, porque Deus não vê a aparência, Deus não vê o momento presente em que nós estamos passando. Deus, ele está além de toda a história. Ele está à frente de tudo. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. E o profeta aprende uma lição. Deus não vê a aparência, Deus vê a essência. Deus não vê o momento presente, ele vê o futuro. Então, ninguém ficou sabendo para o que Davi foi ungido. Somente Samuel sabia. Demorou muito tempo para que o povo reconhecesse Davi como futuro rei. O enfrentamento de Davi contra o gigante Golias trouxe um extremo reconhecimento da população.
Davi abriu mão dos equipamentos militares de Saul para enfrentar o Golias, pois não sabia manejá-lo, e enfrentou Golias com uma funda e algumas pedras. Davi foi recomendado como músico para aliviar os tormentos de Saul quando ele era atacado por um espírito perturbador. Davi se revezava como pastor de rebanho de seu pai e suas tarefas na corte de Saul. Além de músico particular do rei Saul, Davi também passou a ser o portador da armadura de Saul. Após o ato heróico de Davi contra Golias, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. A partir daí, firmou-se uma grande amizade entre Davi e o filho do rei Saul, Jonatas. Essa amizade forte e verdadeira sobreviveu aos períodos de provação entre Davi e Saul. Foi nesse período que Saul irou-se invejosamente contra Davi, pois Davi se tornara favorito do povo de Deus. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao 30. Saul deu-lhe um posto elevado no exército, deu-lhe uma filha para casar, mas ansiava pela morte de Davi. Saul não conseguia lidar com a situação de Davi se tornar rei no lugar dele, pois tanto Jonatas como Saul sabiam que Davi estava sendo preparado para ser rei. 1 Samuel 23:17. Jonatas tentou apaziguar a ira de seu pai, a ira de Saul, mas não obteve êxito. Saul não dava ouvidos ao seu filho. Davi se torna, então, por causa da perseguição de Saul, por causa dos ataques de Saul, Davi se torna um fugitivo. Em Gate, Davi recebe treinamento de capacitação e se tornou um grande guerreiro. Neste período, começou a formar um exército que é chamado o Exército dos Improváveis, reunindo homens excluídos da sociedade, pessoas que deviam, pessoas que estavam descontentes, pessoas amarguradas de espírito. Nesse período, Davi foi conquistando a confiança do clã de Judá, que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado pelo rei Saul. Contudo, enquanto o rei esteve vivo, Davi não tentou nada contra a sua vida. A vida de Saul esteve algumas vezes nas mãos do rei Davi, mas Davi não tocou em Saul. Davi respeitou a unção que havia sobre Saul e deixou que Deus tratasse da situação. Davi muitas vezes ofereceu a outra face. Davi procurava sempre fugir ao invés de atacar, ao invés de contra-atacar, ou até mesmo de preparar uma armadilha contra Saul. Davi primeiramente se tornou rei da tribo de Judá, segundo Samuel 2:4. Ali fez importantes alianças estratégicas, aos poucos conquistou as principais lideranças de Israel. Após a morte de Isbosete, filho de Saul, que ficou no lugar de Saul quando ele morreu, Davi tornou-se rei de Israel. Davi foi o primeiro a reinar Israel como um império unificado. Em Jerusalém, Davi construiu seu palácio no Monte Sião. Construiu várias outras construções importantes. Centralizou a adoração a Deus em Jerusalém. Desejava construir o templo ao Senhor, porém Deus não o permitiu. Estabeleceu um poderoso exército profissional, conquistou vitórias lendárias, edificou estradas, fortaleceu rotas comerciais, o que trouxe grande prosperidade para o povo de Israel. Davi teve muitas esposas e concubinas, com os quais foi pai de muitos filhos. Como rei, Davi foi próspero e bem-sucedido. Sua vida familiar, entretanto, foi cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias.
houve incesto entre os seus filhos e homicídio de um irmão matando outro irmão. Inclusive alguns filhos tomando o poder do rei Davi. Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os próprios filhos. Davi adulterou e mandou matar um amigo seu por causa de Batseba, futura mãe de Salomão. Aceitou a repreensão do profeta Natã, se arrependeu profundamente, mas sofreu consequências por causa de seu pecado. Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém, ele era sincero, fiel, leal e sensível à voz de Deus. Seu coração era completamente inclinado diante de um Deus todo-poderoso. Davi Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém era sincero, fiel, leal e sensível à voz de Deus. Seu coração era completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante de um Deus todo-poderoso. Davi foi citado no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, como um homem segundo o coração de Deus. Esta é uma síntese da história de Davi. Um homem que passou por um processo de crescimento pessoal, de empreendedor, um crescimento espiritual e um crescimento ministerial, porque ele estava sendo preparado para ser rei. E nós vamos ver a história também de Abraão, a história de José, e a gente também vai ver de que maneira, qual o processo que Deus usou para prepará-los para que eles alcançassem, para que eles cumprissem o propósito de Deus na vida deles. Amém, queridos? Então, se você tiver um tempo para ler a história do rei Davi e de Abraão e de José, veja a maneira, qual é o processo que Deus usa para preparar o espírito das pessoas para o propósito que Deus tem para elas. Deus usa a circunstância, o dia a dia, as coisas que acontecem de uma forma natural para que possa ir trabalhando o nosso espírito, para que nós possamos chegar até aquele momento, aquele estágio em que chega o momento em que nós estamos prontos para cumprir o propósito de Deus. E a história de Davi é extraordinária. Há muitas outras coisas que eu não anotei aqui, mas se você ler, você vai ver. Você vai ver que ele teve dificuldade, ele foi esquecido pelo seu pai lá no campo quando tinha uma visita importante. Ele foi muitas vezes combatido pelos seus irmãos, porque talvez ele também, como jovem, ele também era um pouco exibido, enfim, ele tinha algumas peculiaridades que qualquer pessoa pode ter, né? Não há um justo sequer, né? A história de José também nos mostra também muitas vezes José se exibindo por causa das vestimentas, por causa do carinho que ele tinha do seu pai. E a gente vê na história de Davi, a maneira estranha que processo que Deus usa para nos preparar para o propósito que ele tem para nossas vidas. Então não estranhe, meu querido, o fogo ardente que vem te queimar, não estranhe, às vezes, as lutas que se levantam contra ti. E Pedro fala assim que se está se levantando luta, se está se levantando algumas tempestades contra nós, que nós venhamos sofrer não como malfeitores, mas que nós venhamos sofrer como alguém que está entendendo que está num processo de preparação para cumprir um propósito de Deus. Amém? Então não te impressione, não te abale, de repente, por algumas lutas que a gente às vezes pode ter dentro da própria casa, dentro do próprio casamento, junto com os filhos, junto ao esposo, junto à esposa, talvez até debaixo de uma liderança, entendeu?
tudo isto serve como processo, né, de crescimento e de preparo para que Deus nos conduza a uma situação de estarmos prontos para cumprir o seu propósito. Amém? Que Deus nos abençoe com essa síntese, com essas palavras, e que nós possamos entender que Deus tem uma maneira diferente de nos preparar para aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.